É a vida o tudo e a morte o nada? Ou é a vida o nada e a morte o tudo? Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é o grande Zé do Caixão. Nessa semana estreia a série no Space, com Matheus Nastergalli interpretando o Zé do Caixão, direção do Vitor Mafra. E vamos relembrar aqui um pouquinho dos grandes filmes do Zé do Caixão, para fazer aquele aquece também para a série com o Matheus Nastergalli. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Eu sou o Rodrigo de Oliveira e o Marcelo Miller, lá do Rio de Janeiro, mandou um vídeo falando do primeiro grande trabalho do Zé do Caixão, que é À Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Depois eu falo do segundo e do terceiro filme dessa grande trilogia do Zé do Caixão, que fechou em 2008 com Encarnação do Demônio. Mas antes, vamos aí com o Marcelo Miller. E aí galera que curte o Papo de Cinema, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho de Zé do Caixão, José Mojica Marins, principalmente sobre o primeiro filme dele, À Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é a primeira aparição do Zé do Caixão, conhecido nos Estados Unidos, no exterior, como Coffin Joe. Solte o dinheiro. No À Meia-Noite Levarei Sua Alma, a gente já parte de uma construção insólita. Tem uma cigana, uma bruxa, que olha para a tela e diz assim: fiquem apenas os fortes, os fracos saiam da sala, vão embora. Isso de alguma maneira é um pacto, ali se estabelece um pacto entre o cineasta e o espectador. Como se ele dissesse de alguma maneira: fique, quem ficar será recompensado com um grande filme. E À Meia-Noite Levarei Sua Alma é de fato um grande filme. O Zé do Caixão ele se confunde um pouco com a própria noção de terror, de horror nacional. Nesse filme ele interpreta então pela primeira vez o Zé do Caixão, que mora numa cidadezinha pequena e aterroriza todos. Ele está sempre de preto, ele é um agente funerário que não se furta a demonstrar toda a sua veia iconoclasta, comendo carne na Sexta-feira Santa, blasfemando, falando que Deus não existe, ou seja, se mostrando um homem sem fé. E obcecado pela ideia de ter um filho, de se perpetuar, ou seja, de se tornar imortal, tendo uma criança, tendo um filho, ele vai fazer uma série de atrocidades. Ele vai matar o amigo, ele vai estuprar a mulher do amigo, ele vai matar a própria esposa. Então, o À Meia-Noite Levarei Sua Alma não é um filme forte apenas, ele é um filme muito bem construído, é um filme que tem uma cenografia muito inteligente, que tem movimentos e trucagens de câmeras muito inteligentes, e tem pela primeira vez esse personagem, que é o Zé do Caixão, um personagem fortíssimo da nossa cinematografia, que, como eu disse antes, se confunde um pouco com a própria noção de terror brasileiro, em virtude da força que ele tem e da representatividade que ele tem. Bom, a galera vai continuar falando aí dos filmes do Zé do Caixão, e a gente se encontra numa próxima vez então. Um abraço! Valeu, Marcelo. Agora eu falo então do segundo filme dessa trilogia. O nome do filme: Essa Noite Encarnarei o Teu Cadáver. Zé do Caixão é o culpado. Por quê? Por eu ser diferente? Por não ter o mesmo credo? Sou tão culpado como qualquer um de vocês. Você. Quem pode garantir que não é você? Nesse filme, o Zé do Caixão
ele reprisa, digamos assim, a sua busca do primeiro filme, pela mulher perfeita, pela mulher que daria a ele o seu filho perfeito. E nesse longa-metragem, então, ele ele captura algumas mulheres na busca, então, dessa esposa, dessa mulher perfeita para dar, então, esse filho a ele. E é um filme que, ainda que seja, na minha opinião, inferior ao primeiro longa-metragem, ainda tem cenas muito boas, tem um clima de terror também bastante interessante. O primeiro tinha um clima mais macabro, talvez, do que o segundo. O segundo, ele é mais gore, ele é mais assim voltado para mortes rocambolescas e cenas bem sanguinolentas. E o filme tem cenas bem interessantes, como aquela cena do delírio do Zé do Caixão, que o filme de preto e branco vira colorido, tem umas cenas bem lisérgicas, assim, uma coisa bem interessante o que o Zé Mojica Marins consegue fazer com esse filme. É sempre bom lembrar, né, que anos 60, no Brasil, produções de baixíssimo orçamento, e o Zé Mojica Marins conseguia fazer excelentes trabalhos, tanto que o seu nome ficou reconhecido lá fora também, né? Ele é uma das grandes referências do nosso terror nacional e também internacional. E depois de 67, o Zé Mojica Marins fez, claro, vários trabalhos, mas a sua trilogia ficou tanto quanto intocada. A gente, claro, lembra dele, talvez o pessoal da minha idade lembra muito dele no Cine Trash, que ele dizia "Você!" lá na Band e tal, mostrando aqueles filmes trash nas tardes e noites também do canal Bandeirantes. Mas em 2008 ele voltou então a essa trilogia, fechando então com a Encarnação do Demônio. Um filme também que tem lá seus problemas, mas que é uma bela volta do personagem ao cinema. Só por cima dos nossos cadáveres. Por cima de seus cadáveres. Bem, não era essa a minha ideia. O Zé do Caixão tinha ficado 40 anos preso num instituto ali para doentes mentais. Ele sai então da prisão e continua, claro, sua busca eterna. E o filme ele tem um orçamento interessante, inclusive, né, para um filme nacional. Foi, eu acho que R$1 milhão na época para fazer o filme. Tem também cenas bem interessantes e muito bem construídas pela direção de arte, pela própria... O figurino do Zé do Caixão também é muito interessante, o figurino do filme como um todo também vale a pena dar uma conferida. O filme tem lá seus problemas, talvez com algumas atuações um tanto quanto exageradas, mas é o Zé do Caixão, né? O Zé do Caixão, como todo mundo gostaria de ver no cinema de novo, em 2008 a gente pôde conferir. Infelizmente, né, a bilheteria do filme não foi lá essas coisas, poderia ter sido muito melhor, inclusive, mas tivemos ali então esse gostinho de Zé do Caixão nos cinemas, isso há um tempo atrás. E agora, na TV, Matheus Nastergalli vive então o Zé Mojica Marins, vive o Zé do Caixão nessa série que vai retrabalhar os filmes também do Zé do Caixão nesse lance mais episódico. Então, e é bem interessante, quem já viu alguns vídeos do Matheus Nastergalli interpretando o Zé Mojica Marins, pode ver que ele conseguiu realmente pegar um pouco ali da forma de falar, da cadência da fala do Zé Mojica. Também ele conseguiu pegar os trejeitos. Eu acho que vai ser uma série imperdível aí na TV, essa série Zé do Caixão, que vai estar rolando no Space. Matheus Nastergalli, um dos nossos grandes atores, realmente fazendo um belo trabalho, e espero que a narrativa, que a trama, consiga também chamar a atenção do público em geral. E era isso por hoje então, né? Zé do Caixão, tem os filmes aí pra vocês verem, então, à meia-noite Levarei Sua Alma, Essa Noite Encarnarei Seu Cadáver, Encarnação do Demônio, entre vários outros trabalhos também que o Zé Mojica Marins acabou realizando na sua carreira, mas a gente, claro, hoje no videocast acabou ficando mais com essa trilogia clássica para comentar. E claro, né, tem agora a série para vocês conferirem também. www.papodecinema.com.br, crítica de filmes aí do Zé do Caixão estão por ali, você pode conferir. E na próxima semana tem mais videocast Papo de Cinema, então não perde.